E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula de matemática número 90, mas antes da gente começar, eu tenho uns recadinhos para dar para vocês. Deem uma olhadinha comigo. Não se esqueça de fazer a sua atividade obrigatória do Google Classroom para validar a presença na aula de hoje, fazer as atividades dos outros professores, olhar todas as matérias para ver se está tudo certinho. Se você não tem acesso ao Aula Paraná, ao Google Classroom, está me acompanhando pela televisão, faz o seguinte, faça as suas atividades direitinho no seu caderno, leva na escola para fazer a correção, beleza? Feito isso, vamos então começar. O que nós vimos antes? Nós vimos a área do quadrado, a área do retângulo e a área do paralelogramo. A área do quadrado é lado vezes lado, a área do retângulo e do paralelogramo é a medida da base vezes a medida da altura, beleza? E retomamos conceitos de polinômios aplicados à área das figuras aí que nós estudamos. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos ver a área do losango, nós vamos ver também a área por decomposição de figuras. O que é a área por decomposição de figuras? Eu vou pegar uma figura, vou dividir ela em pedaços, vou calcular a área de cada pedaço e juntar tudo para compor a área total. A gente vai ver isso nos exercícios na aula de hoje. Então vamos começar. Para a gente poder começar, eu tenho aqui um verdadeiro ou falso para você, dá uma olhada. Assinale V para a alternativa correta e F para a alternativa incorreta, né? Verdadeiro ou falso. A primeira alternativa, a área de um quadrado de lado 2,5 centímetros é 6,25 centímetros quadrados. Segunda alternativa, letra B, a área de um quadrado de lado 2t é 2t ao quadrado. Terceira alternativa, a área de um retângulo de base 3 centímetros e altura 7 centímetros é 21 centímetros quadrados. E a letra D, a área de um paralelogramo de base 4p e altura 3p é 12p. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer esse verdadeiro ou falso? Tem algumas alternativas que a gente precisa discutir um pouquinho. Então, vamos olhar as alternativas que nós temos e conferir no quadro as nossas respostas. Na letra A diz assim, a área de um quadrado de lado 2,5 centímetros é 6,25 centímetros quadrados. A unidade está correta, centímetros, centímetros quadrados. Será que a área está certa? Vamos conferir. A área de um quadrado de lado 2,5 é 2,5 vezes 2,5. Vamos fazer a continha. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2 é 10, com 2, 12. Aqui você vai pular a casa da unidade, já que você vai multiplicar pela dezena. Apaga essa reserva. 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 2 é 4, mais um 5. 5, 2 e 6. Ah, deu 625, professor, está errado. Não, porque olha só, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, da direita para a esquerda eu conto duas. Uma, duas. Então, a primeira alternativa é verdadeira. Vamos conferir agora a segunda alternativa. A área de um quadrado de lado 2t é 2t ao quadrado. Bom, se a área do quadrado, eu tenho que elevar o 2t ao quadrado. Então, olha só. Quadrado do 2 é 4. E quadrado do t é t ao quadrado. Deu certo? Não deu certo. Por quê? Porque o resultado que está aparecendo lá na tela é 2t ao quadrado e não 4t ao quadrado. Então, a segunda alternativa é falsa. Tá? A terceira alternativa diz assim, a área de um retângulo de base 3 centímetros e altura 7 centímetros é 21 centímetros quadrados. A unidade está correta? A unidade está correta. É centímetros por centímetros quadrados. A centímetros é a medida do lado, centímetros quadrados é a medida da área, do resultado da área. E daí, como é que eu calculo a área do retângulo? 3 vezes 7, 21 centímetros quadrados. Então, a terceira está correta. Vou anotar aqui as respostas para você não esquecer. A primeira era verdadeira, a segunda era falsa e a terceira era verdadeira. Agora, vamos conferir a quarta alternativa. A quarta alternativa diz assim, ó, a área de um paralelogramo de base 4P e altura 3P é 12P. Então, veja, eu tenho aqui, ó, um paralelogramo de altura 4P e base 3P. Certo? Como é que fica a área disso? A área é base vezes altura, 3P vezes 4P. A área é 4 não. 3 vezes 4 é 12 e o P fica ao quadrado. Certo? Então é 12P ao quadrado. E ali no enunciado está escrito 12P. Portanto, a letra D também está incorreta. Então nós ficamos com verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos olhar ali na nossa tela e ver se a nossa resposta está correta mesmo. Veja só. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, tranquilo, né? Área do losango. Repare nesse losango que eu desenhei nessa malha quadriculada. Observe o seguinte, ó. Olhando pelas diagonais, esse triângulo amarelinho aqui, ele não é metade desse retângulo? De novo, ó, esse triângulo aqui não é metade desse retângulo? Sim. E a mesma coisa acontece nos 4 retângulos. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que a área desse losango amarelo é a metade da área do retângulo. Tem várias maneiras de você observar isso. Eu poderia recortar esse triângulo amarelo e encaixar aqui em cima, e esse triângulo amarelo e encaixar aqui em cima. Aí eu ia ter metade do retângulo, certo? Essa noção ela é bastante importante. Dá uma olhadinha lá. Eu vou diferenciar essas diagonais da seguinte forma. Essa diagonal eu vou chamar de diagonal maior, essa diagonal eu vou chamar de diagonal menor. Então, olha só. A área do retângulo roxo vai ser o quê? A medida da base, que é diagonal maior, vezes a medida da altura, que é diagonal menor. Como a área do losango é a metade, o que eu faço então? Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E assim eu tenho a área do losango. Certo?
Então agora eu faço uma paradinha aqui, você anote essa informação porque essa informação é importante. Beleza? Então ali na sua coleção de fórmulas, você tem a área do retângulo, que é base vezes altura, a área do paralelogramo, que é base vezes altura, a área do quadrado, que é L ao quadrado, e a área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Beleza? Tá aqui anotado então. Exercício 1. Qual é a área de um losango que possui diagonal maior 14 centímetros e menor 12 centímetros? Eu desenhei aqui a representação desse losango. Calcula a área desse losango para mim e eu já volto com a resposta. Então, pessoal, como é que ficou a resposta desse exercício? Eu quero saber a área de um losango que tem diagonal maior 14 centímetros e diagonal menor 12 centímetros. Veja uma coisa importante, a posição da diagonal menor e da diagonal maior varia, tá? Nem sempre a diagonal maior é horizontal e a diagonal menor é vertical. E nem sempre elas estão em horizontal e vertical. Você vai ver pelo tamanho da medida. O número maior é a diagonal maior, o número menor é a diagonal menor, certo? Mas nesse caso é só fazer, né? 14 vezes 12 e dividir por 2. Será que você acertou? Vamos conferir. Ó, 14 vezes 12 dá 168 e 68 dividido por 2, 84 centímetros quadrados. Se você não consegue fazer a continha de cabeça, faz no papel a conta detalhada, não tem problema, tá bom? Mas aqui a minha resposta final tem que ser o quê? 84 centímetros quadrados. Beleza? Agora eu preciso de bastante atenção na letra B. Por quê? A letra B eu tenho um losango em que a diagonal maior é 6m ao quadrado. Não é m de metro, é m como sendo letra, como sendo parte literal, tá? Então, 6m quadrado não é 6 metros quadrados aqui não, tá?
6m ao quadrado e 3m, tá? Esses polinômios não têm medida, tá bom? Então, calcule aí a área desse losango e a gente já volta com a resposta. Quero chamar a tua atenção nesse exercício porque as letrinhas que eu utilizei é m e m2, ou m quadrado. E esse m pode ser facilmente confundido com metro. Então tem gente em casa que perdeu o professor explicando e deve estar pensando assim, o professor colocou 6 metros e tantos metros e 6 metros quadrados? Não, é m como sendo parte literal de um monômio, tá bom? Então cuidado nessa hora. A diagonal maior é 6m ao quadrado. E a diagonal menor é 3m. Então, como é que vai ficar? 6 vezes 3, 18. m2 vezes m elevado a 1. 2 mais 1, 3. Então, fica m elevado a terceira. Metros cúbicos? Não. É m ao cubo, porque esse m é parte literal do monômio. Beleza? Então, conferindo lá, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor deu 18m3 sobre 2. 18 por 2 dá 9m3, tá bom? No próximo exercício, você tem o seguinte, diagonal maior é P mais Q e a diagonal menor é P menos Q. Quero que você calcule a área desse losango e traga para mim o resultado para a gente conferir, tá bom? Já volto com a resposta.
Veja só, pessoal, a área desse losango aqui, eu vou utilizar algumas ideias que nós estudamos anteriormente. Então, veja só. Diagonal maior é P mais Q, diagonal menor é P menos Q. Então, a área vai ser o quê? P mais Q vezes P menos Q dividido por 2. Só que o que é aquele produto ali em cima? É um produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. E qual que é o resultado disso? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, dividido por 2. Pronto, terminou a tua área. Ah, professor, mas eu não lembro produto notável. Como é que eu faço? Faz a distributiva. Primeiro termo vezes o primeiro termo vezes o segundo. Reduz os termos semelhantes. Vai dar o mesmo resultado. P ao quadrado menos Q ao quadrado dividido por 2. Certo? Vamos conferir a resposta na tela então? Olha lá. Aqui eu fiz a distributiva para você, ó. E no final sobrou o quê? P ao quadrado menos Q ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então tá ali. Os termos do meio eles cancelam, né? Então fica só os quadrados ali no resultado. Agora eu tenho um novo exercício para você. Esse exercício saiu na Prova Paraná desse ano. Então, se você fez a Prova Paraná esse ano, o ano de 2020, logo lá no comecinho do ano, quando a gente ainda estava na escola, esse exercício aqui saiu na prova desse ano, prova do 8º ano, tá? Veja só, observe os quadriláteros apresentados na malha quadriculada abaixo. Qual desses quadriláteros é um quadrado? Uma questão bem tranquila. Veja qual dessas figuras aqui é um quadrado para nós. E eu já volto com a resposta. Ah, professora, eu me lembrei dessa questão lá da Prova Paraná. Que bom que você lembrou. Será que na época você acertou? Será que agora você acertou essa questão? Vamos conferir. Eu quero assinalar o quadrado. Bom, tem um aqui que a gente risca na hora, que é quem? O trapézio. A número 2 visivelmente é um trapézio, então a gente não assinala ela porque não é quadrado. O segundo não é um quadrado, por quê? Porque os ângulos teriam que ser retos. No mínimo, os ângulos teriam que ser retos. E não é o que está acontecendo. Então, a segunda ali, a número 1 também não é. A número 1 é precisamente um paralelogramo, porque esses lados aqui são paralelos e esses lados aqui são paralelos. E mais nada a gente pode afirmar. Tá bom? Trapézio. Ah, professor, então é a número 3. A número 3 também não é. Olhe para a malha quadriculada. No comprimento eu tenho 4 ladinhos e na largura eu tenho 3 ladinhos. Portanto, não é quadrado, é um retângulo. Parece muito um quadrado, mas não é. Agora, na número 4 está garantido.
Por quê que está garantido? Porque eu tenho dois ladinhos inclinados aqui, dois lados inclinados aqui, dois lados inclinados aqui, dois lados inclinados aqui. Por mais que o quadrado esteja tombado assim, mas ele não deixa de ser quadrado. Ele tem 4 lados do mesmo tamanho e 4 ângulos retos. Então a alternativa correta é a número 4. Vamos conferir? Está ali, a número 4 é a resposta certa. Agora eu tenho um outro exercício da Prova Paraná, mas esse exercício eu adaptei, eu mudei um pouquinho o pedido. Na questão original ele pedia o perímetro, aqui eu vou pedir a área dessa figura. Então dá uma olhadinha comigo. Eduardo fez uma horta em seu sítio para plantar legumes e hortaliças e a cercou com muretas. O formato dessa horta, vista de cima, e as medidas dos comprimentos dessas muretas estão apresentadas na figura abaixo, ou no nosso caso, na figura ao lado. Qual é a área ocupada por essa horta? Ou seja, eu quero saber a área dessa figura todinha. Só que essa figura não é nem um retângulo, nem um quadrado, nem um losango, nem um paralelogramo. O que a gente faz? A gente pega e divide a figura. É o que a gente chama de calcular a área por decomposição de figura. O que é decompor a figura? É você dividir em pedaços menores, calcular a área desses pedaços e juntar tudo para fazer a área total. É bem fácil você perceber que essa horta aqui, eu poderia fazer 2 tipos de divisão. Ou eu divido por aqui, e eu tenho um retângulo maior e um retângulo menor. Ou eu divido por aqui. E daí eu tenho um retângulo maior e um retângulo menor. Chama esse retângulo de área 1, esse retângulo de área 2. Tente calcular a área das duas figuras e juntar, para ter a área da horta toda. E eu já volto para a gente conferir o resultado.
Então, pessoal, o que acharam desse exercício? Fácil, médio, mais difícil? Essa área nós vamos calcular por decomposição de figura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa figura de algum jeito. Eu vou te mostrar 3 formas de resolver o exercício e eu vou escolher uma delas para fazer a resolução. Às vezes, o exercício permite que você faça de qualquer um dos 3 jeitos que eu vou te mostrar. E às vezes tem mais de 3 jeitos de decompor a figura. Algumas vezes, algumas divisões são melhores do que outras. Tá? Então, daí você tem que ver, cada tipo de exercício é uma experiência diferente. Então, veja o que você vai fazer, beleza? A primeira opção seria o seguinte, você pegar e dividir a figura assim, ó. Certo? Área 1 e área 2. Essa é uma forma de resolver o exercício. A segunda maneira é o seguinte. Você pode dividir a figura da seguinte maneira. Assim, ó. Usando sempre retas paralelas, tá? Sempre o truque é usar retas paralelas. Aí eu posso chamar essa área de área 1, essa área de área 2. Certo? Calculo as duas, somo e eu tenho a área total da horta. A terceira maneira não é tão simples, mas também é uma opção disponível. Algumas vezes dá para fazer isso, outras vezes não. Você pode completar o retângulo, assim, ó. Calcular a área do retângulo inteiro e depois você pega aí, subtrai essa área aqui. Então a área do retângulo todo seria a área 1, menos a área 2, que é aquele retângulo que eu pintei. Então você tem 3 possibilidades de resolver o exercício, tá bom? Vamos conferir agora. Você vai perceber que esse exercício que caiu na Prova Paraná é um exercício bem tranquilo. Por quê? Porque ele deu mais medidas do que era necessário. Um exercício mesmo exercício para a Prova Paraná, um exercício de livro, um exercício de prova dos professores, ele poderia aparecer assim, ó. Por quê? Porque, veja, esse pedaço aqui é 4 metros, mas esse pedaço aqui, ó, não completa essa medida aqui? Sim. Então, se completa essa medida, eu preciso deduzir, né? Que isso aqui é 4 metros, quanto que me sobra? Me sobra 2 metros. Da mesma maneira, olhando para as laterais, esse pedaço, essa altura aqui inteira vale 8 metros. Esse pedaço aqui está valendo 2. Para completar os 8, o que me sobra? Me sobra 6 metros. Então, esse pedaço aqui é 6 metros. Certo? Então, agora eu vou fazer a divisão dessa figura. Eu vou dividir dessa maneira, ó. Área 1 e área 2. O que eu tenho na área 1? A área 1 é um retângulo em que a base mede 6 metros e a altura mede 2. Então, 6 vezes 2 é 12. 12 metros quadrados. E a área 2, o que eu tenho? Eu tenho um retângulo de área, aliás, de base 4 metros e altura 6 metros. Então, a área 2 é 24 metros quadrados. Para fechar o exercício, o que eu preciso agora? Calcular a área total. A área total vai ser o quê? Área 1 mais área 2. A área total é 12 metros quadrados mais 24, 36 metros quadrados. É a área dessa figura toda. Então é um exercício assim, bem tranquilo, desde que você lembre de fazer as divisões corretamente. Se você dividisse aleatoriamente, você não ia conseguir fazer nada. Essas divisões elas são feitas sempre por retas paralelas ali, para ver o que a gente consegue montar, desmontar dessa figura. Beleza? Então, assim, esse tipo de exercício é um tipo de exercício muito comum, em que você tem uma figura e você tem que dividir ela em pedaços para poder calcular a área. Então, nós usamos essa ideia até para calcular a área do paralelogramo, para calcular a área do losango. Então, dividir a figura, remontar a figura, é uma ideia que a gente pode usar, se guiando por retas paralelas ou por retas perpendiculares. Beleza? Vamos continuando então. Então, ali, ó, a área 1 era 12 metros quadrados, a área 2, 24 metros quadrados, e a área total, 36 metros quadrados de horta. No próximo exercício, eu tenho a seguinte, ó. Lauro pretende colocar o piso em todo o chão da área externa de sua casa. Então, a casa está por aqui assim, ó.
E daí na área externa, ou seja, na parte de fora, ele vai colocar calçamento, ele vai colocar piso, certo? O formato desse chão e suas medidas estão apresentados na figura. Lauro escolheu um tipo de piso que é vendido em caixas de 6 metros quadrados de piso. Então, em cada caixinha vem um tanto de peças e essas peças formam 6 metros quadrados de piso. Tá? Quantas caixas, no mínimo, Lauro precisará comprar para colocar piso em todo o chão dessa área externa? Então, aqui eu tenho duas perguntas. Não é só calcular a área. Eu tenho que ver quanto de azulejo que eu vou gastar, de piso que eu vou gastar. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, quanto que deu de lajota ali, de piso, para o Lauro revestir a sua área externa da casa? Vamos ver uma coisa de cada vez, dá uma olhada. Eu tenho aqui as informações necessárias para resolver o problema. Eu tenho a figura, tá? As caixas têm 6 metros quadrados cada uma. Eu quero saber quantas caixas vão ser necessárias. Então, olha só. Eu vou dividir a figura assim, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho um retângulo que mede a base 6 metros. Da onde você tirou 6 metros, professor? Bem tranquilo, ó. Esse pedaço aqui mede 12 metros. Quanto falta para 18 metros? 6 metros. Então, esse pedaço aqui é 6 metros e aqui é 4. Então, essa área daria quanto? 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Beleza? Já vou te mostrar o cálculo. Vamos pensar um pouquinho, acompanha comigo. Esse retângulo maior é o quê? A base é 18, e se esse pedacinho aqui é 4 metros, a altura total vai ser... a altura total é 12 metros, então quanto que sobra para cá? 8 metros. Certo? Então, quanto que dá ali a área daquele retângulo? 8 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1 é 8, mais 6, 14. Então dá 144 metros quadrados. Essa área aqui é 144, essa área aqui é 24 metros quadrados. Ao todo, 168 metros quadrados. Será que a gente acertou essas contas? Vamos conferir. Então, a área 1, 144 metros quadrados. A área 2, 24 metros quadrados. A área total, 168 metros quadrados. Acabou o exercício? Não, porque ele quer saber quantas caixas de 6 metros quadrados de piso ele vai ter que comprar. Então, o que eu faço? Agrupo os 168 metros quadrados em caixinhas de 6 metros quadrados. Ou seja, faço a divisão para ver quantas caixas dá. Vamos conferir? Ó, 168 dividido por 6, 28 caixas. Beleza? Então, para o Lauro revestir a área externa da casa, ele precisa de 28 caixas. Aqui você precisa tomar cuidado com o seguinte, no teu gabarito da questão, poderia aparecer assim, letra A, 144 metros quadrados. Letra B, 24. Letra C, 168. E a letra D, 28. Por quê? Porque as 3 primeiras respostas são respostas parciais do exercício. E quem está fazendo o exercício de forma desatenta, olha para o exercício, achei o 144, já marca e pronto e acabou. Certo? Mas você tem que tomar cuidado, o final do exercício é qual? É 28. Para uma questão aberta, a gente aceita cada etapa da conta. Agora, numa questão que tem alternativa, só acerta quem marcou 28. Então, é importante você ter atenção no exercício assim e também nos exercícios que você faz lá, aquelas questões obrigatórias que você resolve para marcar a tua presença na aula, por exemplo, lá no Google Classroom. Às vezes, as alternativas que a gente coloca é justamente o quê? Etapas do cálculo. Para quê? Para ver se você sabe que ali naquela etapa você terminou o exercício ou você tem que prosseguir. Certo? Então, a única alternativa certa é a que tivesse o 28 caixas, que é a resposta desse exercício. Ok? Então, olha só, o que nós estudamos hoje? Nós estudamos a área do losango, além dos outros quadriláteros que nós já tínhamos estudado, e resolvemos alguns exercícios, inclusive exercícios dos exames da prova Paraná, exercícios que caíram na prova desse ano, certo? Para você sentir como é que a gente pede esse tipo de coisa, como é que a gente aplica esse tipo de conteúdo nas questões que aparecem em prova, nas questões que aparecem em avaliação. Tá? E mesmo nas questões obrigatórias que você tem que resolver. Calculamos algumas áreas por decomposição de figuras. Nós podemos dividir a figura usando retas paralelas ou retas perpendiculares aos lados da figura original. Isso me ajuda a calcular a área na medida em que eu somo as áreas menores para obter a área total. Certo? Na próxima aula, nós vamos retomar o estudo de quadriláteros e expressões algébricas, certo? Nós ainda temos a área de trapézio para estudar, mas isso você vai ver na continuidade aí das próximas aulas, certo? Faça as atividades direitinho, faça os seus exercícios, faça a atividade obrigatória. Se você não tem o Google Classroom, faz a atividade no caderno, leva na escola e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!